Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Aqui é o Anderson, engenheiro mecânico, mestre em engenharia automotiva e atualmente me aventurando aqui em um doutorado de pesquisa, né, na Itália. E hoje eu vou contar um pouco do que eu fiz para chegar aqui, né? Às vezes alguns colegas chegam para mim para perguntar como que eu fiz, o que eu fiz para chegar aqui, né? Bom, vou tentar separar essa série de vídeos que eu vou fazer em etapas, mas vamos começar do começo, né? De quando a ideia surgiu. A ideia surgiu ali em 2012. Eu estava em casa e estava assistindo TV, eu acho que era um daqueles canais do Discovery, né? Nem sei se existe ainda, e passou um programa sobre marcas de carro, né? Eu sempre gostei de carro e tudo. Aí eu, não, vamos ver. E passou Ferrari, passou McLaren. Eu acho que quando passou McLaren, eles começaram a falar da fábrica e dos engenheiros que trabalham lá e de Fórmula 1 e tal. Aí eu pensei assim, eu consigo fazer isso aí. Consigo trabalhar nessas empresas. E ali foi a sementinha que eu chamo até de sementinha do mal, né? Sementinha do mal. E vocês vão entender por quê. Eu sei que passou aquilo ali, essa ideia ficou na minha cabeça. Eu quero ir para a Fórmula 1, eu consigo. Pô, o que tem de errado, né? Na época eu estudava na Unifor, né, de Fortaleza. E aí eu trabalhava na Ford, na Troller, finada Troller. E essa ideia ficou na minha cabeça e eu fui ficando cada vez mais perturbado com essa ideia. Porque comecei a pensar, poxa, eu não estou desenvolvendo na minha carreira. E eu era inspetor de produto na Ford já, né? Tinha acabado de ser efetivado, né, como inspetor de produto, de fim de linha, inclusive. Eu testava alguns trollers, fazia um teste de rodagem para ver se estava tudo funcionando, né, e tudo. Tinha ido para Tatuí fazer teste de direção, passei, né, para poder testar os carros. Então tinha um trabalho bem legal, né? Não ganhava muito, mas tinha um trabalho legal. Pagava a Unifor, né? Com uma certa dificuldade, mas pagava. Fazia me arrastando ali nas cadeiras. Mas eu comecei a achar que, cara, eu não estou me desenvolvendo. Eu jamais vou chegar na Fórmula 1 desse jeito. E eu comecei a ficar angustiado com isso, ansioso. E um belo dia, a minha chefe, uma vez, a gente numa reunião, ela perguntou, não, mas qual é o seu objetivo profissional? Aí eu peguei e falei para ela. Aí ela, e o que é que você tá fazendo para isso? Aí eu, e assim, essa fala dela foi muito interessante porque ela praticamente me demitiu ali. Depois daquele dia, eu nunca mais trabalhei direito, porque eu só pensava nisso, eu, cara, preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa, né? E eu não gostava muito da Unifor. Quer dizer, a Unifor era um bom lugar, né, para estudar e tudo, mas eu achava que, cara, não estava bom. Não estava bom, eu não me achava, eu não acreditava que eu estava aprendendo. E aí foi na época, acho que era o governo Dilma ainda, acho que o primeiro governo Dilma, e aí eu fiz o FIES. Fiz o FIES. Só que eu não acreditava no FIES, assim, cara, eu tava dando certo e tudo, consegui tudo, documentação e tudo, consegui fazer o FIES. Mas tem alguma coisa errada, assim, alguma coisa vai dar errado. E aí bom, se alguma coisa vai dar errado, preciso de um plano B. E eu fiz o Enem, e me inscrevi pro Enem. E fiz o Enem, né? Por quê? Porque eu já sabia que a Universidade Federal do Ceará tinha editais de transferência, né? E aí ficava de olho no site da Federal do Ceará, enquanto eu recebia o meu FIES e tudo, ficava de olho lá. Qualquer coisa, fui passando de cadeira. Eu estudei um semestre com FIES. Quando foi no segundo semestre de FIES, ou seja, quase já fazendo um ano, eu estava terminando o segundo semestre, um colega meu disse, cara, como foi que tu conseguiu esse FIES? Eu consegui, entreguei o documento, fiz lá, li tudo.
Ele, Anderson, tu tá aqui no mesmo tempo que eu. Tem um colega meu que tá aqui no mesmo tempo que eu. E eu já tava na Unifor, já tinha uns 7 anos, né? Assim, quem trabalha e estuda, tipo, a carreira acadêmica é fatorial, né? E, a Unifor negou o FIES pra ele. Como foi que tu conseguiu isso aí? Aí eu, tem problema. Aí eu fui lá investigar, assim, como que é. Como é que tá aí o FIES? Tá tudo certo? Aí o cara da Unifor dizia, mas teu financiamento tá acabando. Aí eu, acabando como? Aí ele, acabando, você só tem mais um semestre. Aí eu, como assim? Aí ele, não, é porque o que é que o FIES faz? Ele conta quantos anos você estava na universidade e conta aquilo como já financiado. Então eu tinha um resto ali, que era um extra, que era um semestre. Aí eu, putz, grilo, agora fudeu. Aí eu corri para a prova do Enem. Fiz a prova do Enem, apliquei para o edital de transferência, passei, e aí eu nem pensei. Fui na Unifor, peguei o documento, fiz a transferência para a UFC. Eu fiz isso porque eu achava que eu não estava aprendendo na Unifor, né? Eu acho que gosto de uma boa universidade, mas eu acho que por estar trabalhando, né? E quando você trabalha e estuda, o estudo ele é muito prejudicado, né? E eu não, vamos para a UFC e eu vou me dedicar inteiramente aos estudos. Isso acreditando que eu chegaria na Fórmula 1, né? E aí eu fui para a UFC. E olha, foi uma época muito ruim. Foi ali em 2015, crise, governo Dilma caindo. Bom, como vocês viram, eu larguei trabalho, larguei a universidade que eu estudava para ir para o UFC essa transferência, ela sempre tem uma consequência que você dá uma regredida no curso. Então, evidentemente, eu regredi no curso, 2 semestres. Voltei pro quarto semestre, eu estava ali no sexto, mais ou menos, eu voltei pro quarto. E aí eu também terminei um relacionamento, então foi um período muito conturbado. Eu levei 1 ano, mais ou menos, não, levei 1 ano e meio para realmente começar a estudar na UFC. E o impacto de você sair de uma privada para ir para uma federal, ele é muito grande, né? Não só de nível da UFC para a Unifor, assim, pelo menos o que eu peguei lá eram as provas e tudo, né? Como também você lá na Unifor você tem um atendimento muito bom, né? E eu acho que nas privadas é assim, você tem um atendimento muito bom. Na UFC você tem que correr atrás de muita coisa, você tem que saber como a universidade funciona, você tem que ter bom relacionamento com o pessoal, né? E tudo para você conseguir o que você quer, você tem que correr atrás. E eu não estava acostumado com isso. Então isso levou um tempo, né? Isso tudo eu fui melhorar ali no meio de 2017. Foi ali que eu disse, não, preciso viver essa universidade. Eu preciso me dedicar, porque até então eu estava tentando recuperar as cadeiras que eu perdi da forma mais rápida possível e correndo atrás de advogado para aproveitar, porque nem tudo tinha sido aproveitado. Esquece isso aí, faz de novo, vamos se dedicar. E foi aí que eu comecei a viver a Universidade Federal do Ceará. E o que eu digo como viver? Participar de atividades extracurriculares, como o Baja, que eu participei pouco tempo, porque eu nunca consegui muito conciliar a Baja com estudo. Não, acho até que nem é possível, né? Mas eu tive ali, eu me encontrei nos laboratórios, né? E aí eu percebi até uma não é aptidão, mas um certo interesse em trabalhar em laboratório, né, e tudo. E
comecei num laboratório de motores, né? Ainda acreditando na Fórmula 1 e tudo, que um dia eu ia chegar lá, né? Que eu poderia fazer um mestrado fora e tentar emprego nas equipes. Essa era a minha ideia, viajar para fora e tentar emprego nas equipes. Eu entrei no laboratório, um laboratório de motores, do professor André Bueno, na época, né? Acho até que mudou o nome do laboratório. E tinha um rapaz que estava indo para a França. E eu lembro que ele me mostrou alguma coisa assim dos projetos de pesquisa que tinha lá, e tinha da Fórmula 1 para a Renault, se eu não me engano. Na época a Renault ainda corria. Quer dizer, tava retornando, um negócio assim. Aí eu, pô, é isso, esse é o caminho. Tô no caminho certo, né? E fui trabalhando nesse laboratório, mas eu queria publicar para facilitar a minha transferência ou a minha aprovação, possível edital de mestrado fora, e não estava dando certo nesse laboratório. E aí eu com algumas amizades, alguns colegas que eu fiz na UFC, me chamaram para o laboratório de vibrações mecânicas, que era, que era o laboratório do professor Roberto, ainda é, né, do professor Rômulo e do finado professor Pierre, né? E aí eu mudei para esse laboratório. E foi lá que eu desenvolvi, participei, no caso, de uma pesquisa de ruído de freio. Ruído de freio, que eu inclusive deixo os links aqui abaixo para vocês verem os artigos que eu publiquei na época. E tem até artigo no site também, que é um compiladão, né, dos textos que eu escrevi. E até hoje eu publico com relação a freio, junto com o professor Romulo, né? E foi lá que eu me desenvolvi como pesquisador. Comecei a usar profundamente softwares de elementos finitos. Foi lá que eu comecei a estudar como fazer pesquisa, como ler artigo, isso tudo aprendendo meio que sozinho, né? Embora tivesse orientação dos professores, o trabalho maior era sempre meu, né? E que é o certo no laboratório, né? Os professores, eles te orientam ali, você tem que conduzir sua pesquisa. E eu fiz uma pesquisa de freios a tambor, ruído de freio a tambor, aquele ruído que se ouve muito em ônibus. E quando estava para começar a escrever, eu tinha terminado as simulações ali, pá, começa a pandemia. E aí eu acho que foi a pandemia que ajudou a minha escrita, porque quando a pandemia começou, eu dei graças a Deus, agora eu vou escrever sem ter aula me perturbando, porque a UFC ela teve um delay, um lag até reagir, porque naquela época ninguém estava preparado para aquilo e ninguém sabia o que ia acontecer. Então não sabia se voltava logo às aulas, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então a UFC demorou muito para reagir, o que eu acho até que é normal, né? Ninguém estava preparado para aquilo ali, né? E as aulas só voltaram em julho. Então a pandemia começou ali em março, depois do carnaval, né? E aí eu comecei a escrever, escrevendo. Quando foi em julho, perto, já definido quando as aulas voltariam, acho que voltou no final de julho, foi algo assim, não lembro ao certo. Eu já tinha terminado 4 artigos, 5 artigos, e enviei todos. Quando eu enviei todos os artigos, aí foi aí que eu me dei de conta que eu estava na pandemia, né? Aí as aulas voltaram online, foi aquele caos de aula online, ninguém acostumado, professores também não acostumados, alunos não acostumados, enfim, né? E eu precisava me formar, né? Tava doido para me formar e quando chegou no final daquele ano, se eu não me engano, 2019, 2019, Covid-19, né? 2019. Eu estava terminando, faltava um semestre, então eu ainda ia entrar 2020. E só que nesse períodozinho, um professor me manda mensagem, o Rômulo me manda mensagem: cara, dá uma olhada nesse edital aqui de mestrado, que eu acho que ele é a tua cara. E aí, vale pontuar aqui que
esse negócio de sonho de Fórmula 1 já tinha ido pro beleléu. Eu já tinha esquecido, né? Eu já tava cogitando virar professor e, sei lá, foda-se, sabe? Foda-se carreira, vou virar professor aqui no UFC mesmo, ficar só dando aula. Aí eu olhei o edital. Quando eu vi o edital, era o edital para Moner, Motor Valley University. É um consórcio de universidades da Uniparma e a Universidade de Bolonha e a Universidade de Modena, com empresas automotivas da região da Emília-Romanha, que é onde ficam essas cidades. Ou seja, Pagani, Ferrari, Fiat, Magneti Marelli, AlphaTauri, Haas, Fórmula 1 também. Aí eu pronto, o sonho da Fórmula 1 voltou. Aí eu li o edital, vi todos os custos, mas não dava para aplicar agora. Eu ainda tinha um semestre para frente. Aí eu, não, próximo ano, vamos terminar, vamos publicar esses artigos para melhorar o currículo. Os artigos estavam em avaliação. E vamos fazer. Então, entrei 20, né? Entrei 2020 estudando, me preparando. Começou 21, eu já tinha lido 2 artigos publicados, tinha me formado no final de 2020, eu acho. Era final de 2020 e tava para colar grau, né? Então só fui colar grau ali, acho que março de 2021. Quando eu recebo, eu já tinha entrado em contato com a universidade, ó, e o secretário me mandou, ó, tu que me enviou o e-mail naquele dia, tá aqui o edital, as vagas para estrangeiros abrem dia tal. E aí eu vou deixar essa parte para parte 2 desse vídeo, porque esse período do comecinho de 2021, em que eu estava aplicando para a Moner, até o final daquele ano que eu comecei a estudar lá, tem muita coisa para contar, né? E aí é o que eu costumo dizer que é nesse ponto que o problema dos sonhos que ele se realiza, né? E é isso que eu vou contar no próximo vídeo. E até lá, espero que gostem. E acabou este vídeo.